Boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus, ou para quem prefere Shalom Adonai, ou Shalom, que Deus abençoe a vida de vocês tremendamente, cada um de vocês que estiverem assistindo essa live, ouvindo esse áudio, que toda sorte de bênçãos venham cobrir vocês, os vossos familiares. Deus abençoe a todos. Então, o meu objetivo de gravar essa live é coisa simples, até porque já tem muitas pessoas fazendo isso e com sucesso, graças a Deus por isso. Mas eu quero fazer a minha parte aqui para poder deixar a minha contribuição. E o meu anseio é que venha fazer efeito no seu coração, venha trazer alegria para vocês, tá bom? Até mesmo um preparo melhor. Quero falar de coisas simples. E se possível for todos os dias, marcar um horário definido para poder estar fazendo uma live. Então eu quero meditar com vocês hoje, eu ler para vocês, para que vocês confiram depois. 2 versículos que está no texto bem conhecido, registrado no livro do Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 3, o versículo de número 11 e o 12. Notando bem que eu não quero aqui fugir do contexto, de maneira alguma. Tá bom? Porque se eu for pregar a respeito do contexto todo aqui, eu vou demorar muito tempo. Então eu quero focar no objetivo aqui, para que todos entendam melhor qual é o objetivo exato dessa live. Então está escrito assim: e eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Quando nós lemos todo esse capítulo, ou começamos a partir do versículo de número 1, notamos aqui que é a aparição de João Batista pregando no deserto. Ora, quem foi João Batista? O precursor, né? Aquele que ia preparar o caminho para o Salvador. Então, partindo desse princípio, sabemos que o João Batista foi elogiado por Jesus no Evangelho segundo escreveu João. Ele foi dizendo que nascido de mulher não tinha nenhum outro homem igual a João Batista, isso devido ao seu ministério. Então João, ele chegou num momento da sua vida, no ápice da mensagem que ele pregou, que todos amam essa mensagem aqui, que é a mensagem a respeito da exortação do arrependimento, onde ele diz o seguinte: eu vos batizo com água para o arrependimento. E João Batista verdadeiramente era um pregador, hoje de ser imitado, muito difícil, por mais que as pessoas tentam, alguns pregadores tentam imitar a sua santidade, seria, acredito eu, que difícil ou quase impossível. Mas o que mais me chama a atenção na vida de João Batista e no ministério de João Batista, não foi o fato apenas de pregar uma mensagem exortativa e aconselhando o povo a vir batizar para o arrependimento. Mas o que me chama a atenção aqui está no versículo de número 12. E no versículo 12 diz: em sua mão tem a pá. Primeira coisa, o meu objetivo aqui não é falar da pá de 3 ganchos, de jogar o trigo para cima, não. O meu objetivo aqui é falar a respeito da ferramenta. Existe ferramenta de separar o joio e o trigo, ou o trigo da palha, que somente Jesus tem essa pá. Então não dá para poder crer, acreditar que qualquer autoridade queira fazer isso no lugar do bom pastor que é Jesus. Ou seja, se Jesus decidir de separar, ele faz isso muito bem, porque ele tem a ferramenta certa para isso. E ele é perfeito e pode fazer isso. E aí algumas pessoas vão me dizer assim: mas ele usa os seus canais na terra. Mas mesmo os seus canais, João Batista também era um canal de Deus, profeta. Mas o que foi que ele disse? Ele disse o seguinte: olha, eu vos batizo com água para o arrependimento.
mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele diz, ele tem a pá. Então, meu prezado amigo, companheiro de ministério, ou você que está começando agora, ou você que já tem um povo sobre a sua autoridade, cuidado com o que você pode fazer com o seu rebanho. Você não tem a ferramenta certa para poder separar o trigo da palha? Não tem. Somente Jesus pode fazer isso. João Batista diz, ele tem a pá. Ele tem a ferramenta certa para isso. Então, em vez de eu ficar pregando juízo e pregando que eu tenho autoridade, que eu sou isso, eu sou aquilo, não é melhor eu dizer que Jesus pode fazer? Jesus tem a ferramenta certa para esses determinados fins de separar a palha do trigo. E ele tem a maneira certa de trabalhar. A pior coisa na vida de um líder, ou até mesmo de alguns que se dizem profetas e têm autoridades, eu não estou aqui dizendo do dom de profecia. Não estou dizendo que não tem profeta indiretamente. São usados por Deus para poder entregar uma mensagem. Não. Estou dizendo aqueles que se acham e se gabam por ter ou por ser usado em determinado dom. E querem fazer aquilo que somente Jesus pode fazer. Querem usar uma ferramenta que somente Jesus tem para poder fazer. E somente a autoridade, quem tem para poder separar a palha do trigo é Jesus. E ele vai fazer isso com a pá. De uma maneira? Jogando para cima. E o vento que sopra vai fazer o seu papel de separar. Quem é esse vento? Simbolicamente, quem vai fazer essa separação, e a gente sabe que isso é uma área teológica, não vou entrar aqui nos méritos da escatologia também não, mas vou dizer o seguinte, não queira fazer aquilo que é somente de Jesus, tá bom? Jesus pode fazer perfeitamente. Nós, como os líderes, como os pastores, podemos errar em alguma área, então vamos vigiar. E outra coisa que ele tem também, ele vai limpar a sua eira. Somente ele pode limpar a eira. Entendeu? Somente ele pode fazer isso. Porque nós vivemos numa época hoje em que os homens querem fazer o papel de Jesus. Eu sou o apóstolo, eu sou o pastor, eu sou o mestre, então eu tenho autoridade para poder fazer determinada coisa. Não, tem coisas que você não pode fazer. Eu não posso fazer. Quem pode fazer é só Jesus. Então João Batista, sendo considerado homem nascido de mulher, não houve nenhum igual a ele, segundo disse Jesus, naquilo que ele foi usado para poder fazer e o propósito que ele tinha vindo. Então ele disse o seguinte, olha, eu não tenho a pá não, quem tem a pá é ele. Ele vai limpar a sua eira. Por quê? Porque a eira não era de João Batista, a eira era de quem? De Jesus. Ele tem autoridade para poder fazer isso perfeitamente. Então deixa eu te dar um conselho, amigo, meu irmão, companheiro, não queira entrar na área que Jesus é perfeito em fazer, não queira. Deixa Jesus fazer o que ele quiser fazer. Quer ver uma coisa? Lá no Monte da Transfiguração, quando eles estavam lá, apareceu Moisés e Elias. E eles conversavam entre si e de repente, então, no meio da nuvem surgiu uma voz. Qual foi a voz? A voz disse assim, olha, esse é meu filho amado em quem me comprazo a ele ouvir. Ou seja, o profeta Moisés, o líder Moisés, tinha um papel fundamental na história do povo de Israel e na história da humanidade, claro. Elias também considerado o leão dos profetas, bendito seja Deus pela vida dele, tem o seu papel fundamental. Só que Deus foi bem claro e específico, diz assim, eis aí o meu filho amado, a ele ouvir. Ora, se Jesus tem o poder para somente a ele ouvir, ele pode fazer, ele pode realizar, então dá ouvido à palavra dele. Tá bom? Deixa que ele faz. Não queira entrar em área que não dá para poder você resolver. Você vai complicar a situação. Eu posso complicar a situação das pessoas querendo resolver um problema que não é para mim resolver. Então deixa a eira é dele e sendo dele, ele vai limpar. Ele sabe como limpar na hora certa e no momento certo. Bem, outra coisa interessante aqui é que depois de limpo, quando ele separar o trigo,
ele vai queimar a palha com fogo. Ou seja, somente ele pode dar uma determinada direção à palha que vai ser retirada. Agora a pergunta é, será que eu sei mesmo o que é palha? Será que eu sei o que é trigo? A questão toda é o seguinte: tem momentos na vida que a gente se engana com as pessoas. Eu posso pensar que uma determinada pessoa é trigo e fazer um julgamento precipitado, e posso determinar que uma pessoa é palha, posso fazer um julgamento precipitado. E imediatamente fazendo esse julgamento, nós já lançamos a palavra dizendo assim: fulano vai para o inferno. Não vai não. Sabe por quê? Se você notar bem, não existe ninguém perfeito. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Somente Jesus sabe o que é palha e o que é trigo. Porque o vento vai fazer esse papel de separar. Agora, você que se acha palha hoje, cuidado com o vento. O vento está vindo. O vento do final dos tempos está passando. E nós vamos descobrir quem é palha e quem é trigo. Porque o vento é invisível, mas ele consegue fazer esse papel de separar o trigo da palha. E eu vou dizer, o trigo serve para poder fazer pão e alimentar. Agora a palha, infelizmente, somente para o fogo. Outra coisa interessante aqui é que nunca se apagará esse fogo que a palha foi jogado. Então vou dar um conselho. A Bíblia diz que a porta da salvação já está aberta, porque foi aberta através de Jesus Cristo. E Jesus, de braços abertos, ainda diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. A Bíblia diz também que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta dos seus maus caminhos e viva. Então deixa eu te dar um conselho. Você que se considera palha ainda há tempo. Porque Deus pode fazer com que você tenha um grande valor. Seja trigo. Seja trigo germinado pela palavra de Deus. E não deixa que ninguém aponte a sua vida e dizer quem você é. Somente Jesus pode fazer isso. Amém? Deus abençoe a todos. Crave isso no seu coração. Não deixa que ninguém dita as regras da sua vida. Deixa que a palavra de Deus dita as regras. Não deixa que profeta nenhum venha ditar as regras da sua vida. Jesus morreu na cruz do Calvário por você e por mim. Jesus pagou um alto preço por você e por mim. Não deixa que ninguém venha querer fazer o papel de Jesus na sua vida. Porque Jesus é perfeito. Ele sabe quando você erra. E Ele sabe quando você acerta. E te digo mais, você erra mais do que acerta. E se não fosse o sangue de Jesus derramado no Calvário, qual seria o fim da sua vida? João Batista era um profeta extraordinário. Extraordinário. Mas ele mesmo diz, ele tem a pá, ele tem a ferramenta certa. Ou seja, ele estava dizendo, eu não tenho a ferramenta. Mas para isso ele tem. Tá bom? E Jesus quer te salvar, Jesus quer mudar a história da sua vida. Jesus quer te colocar no céu de glória através do caminho que foi aberto, através do sangue dele derramado no Calvário. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.